galerinha do 8º ano, que bom que vocês chegaram. Eu sou a professora de Ciências Girlaine Silva e hoje eu conto com a ajuda de vocês para resolvermos um baita dilema. Será que a Lua me traiu? Mas vamos começar essa história do início. Tudo começou com uma conversa entre eu e a professora Gilda. Vamos acompanhar os quadrinhos. Girlaine, você viu que a Lua está cheia? Será que teremos um eclipse? Não sei, Gilda, mas me lembro que já ocorreu um eclipse neste ano. Acontece que esse bate-papo aí me deixou curiosa. Por que não existe eclipse durante todos os meses do ano? Será que essa Lua aí está enganando a gente? Me ajudem a descobrir. Vamos lá! Já que vamos tocar nesse assunto, precisamos relembrar de alguns conceitos. Vocês se recordam quais são as fases da Lua e por que elas ocorrem? Em quais fases da Lua podem ocorrer os eclipses? Qual o movimento da Terra que tem duração de um ano? E será que a quantidade de eclipse está relacionada a esse movimento? Vamos descobrir juntos. A Lua, como o Sol e a Terra, não está parada no céu. Ela gira ao redor da Terra, que por sua vez gira ao redor do Sol. Ela possui muitos movimentos, mas os principais são translação, rotação e revolução. Observem a animação. O movimento de translação é o movimento que ela faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. Sua duração é de um ano, portanto 365 dias. O movimento de rotação é o que ela faz em torno do seu próprio eixo. O movimento em que a Lua gira em torno da Terra é chamado de revolução. Dura aproximadamente 28 dias, assim como a rotação, e é ele que permite a existência das 4 fases, nova, crescente, cheia e minguante, de 7 em 7 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do Sol. Os eclipses são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. E apesar de existirem 4 fases lunares, eles só vão ocorrer durante a Lua nova ou durante a Lua cheia. Ai, gente, é um tal de eclipse para lá, eclipse para cá. Mas cá entre nós, vocês realmente sabem o que é um eclipse ou como ele se forma? Um eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro. Assim, quando a Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece um eclipse solar. Estão acompanhando? Bem, mas fiquem de olho que vem mais informação importante por aí. Para compreendermos melhor como funciona o eclipse, é importante entendermos os conceitos de penumbra e umbra. Quando um corpo extenso é iluminado por outro corpo extenso, definem-se 2 regiões de sombra. Umbra, que é a região da sombra que não recebe luz de nenhum ponto da fonte, e penumbra, região da sombra que recebe luz de alguns pontos da fonte. Conhecer esses conceitos é importante para entendermos o porquê um eclipse pode ser observado de diferentes formas em diferentes lugares do planeta. Por exemplo, um observador dentro da umbra vai experimentar um eclipse total, enquanto um observador dentro da penumbra experimenta um eclipse parcial. E não para por aí. Precisamos desse conhecimento para diferenciar os tipos de eclipse. Eles podem ser de 2 tipos, eclipse lunar e eclipse solar. Observem a animação. O eclipse lunar é o processo de encobrimento da Lua pela sombra da Terra durante um curto período de tempo. Com a leitura da imagem, é possível perceber que na eclipse lunar, a sombra da Terra projeta-se sobre a da Lua, ocorrendo o eclipse. Ele acontece somente com a Lua cheia, pois é nesse momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Existem 3 tipos de eclipse lunar: o total, o parcial e o penumbral. O eclipse total ocorre quando toda a Lua é encoberta pela sombra da Terra. Para isso acontecer, a Lua precisa estar completamente posicionada na região da umbra.
O eclipse parcial, como o nome sugere, é quando apenas uma parte da Lua é encoberta pela sombra, não completando um eclipse total. Já o eclipse penumbral ocorre quando a Lua se posiciona na faixa da penumbra, não chegando a alcançar a umbra. Em muitos desses casos, o eclipse nem é notado pelas pessoas comuns, apenas por especialistas. Já um eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Observar esse fenômeno depende da posição da observação do eclipse na Terra e também de outras características que condicionam a sua aparência, como a inclinação da órbita lunar e a distância entre a Lua, a Terra e o Sol. Por esse motivo, existem 3 diferentes tipos de eclipse solar, que são eclipse solar parcial, que acontece quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua. Neste caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia. Eclipse solar anular ou anelar, que é quando a Lua está a uma distância maior da Terra e o seu tamanho aparente não é o suficiente para recobrir toda a projeção solar. Por essa razão, forma-se um anel em torno da sombra da Lua. E eclipse solar total, que ocorre quando a Lua encobre totalmente a luz solar. Dessa forma, o dia se transforma em noite durante a duração do fenômeno. Muito lindo, não é mesmo? E por que a gente vê essa boniteza ocorrendo tão poucas vezes no ano, gente? Isso é frustrante, não é mesmo? Mas espera aí que tem explicação científica para isso. Vamos lá! A órbita da Terra em torno do Sol e a órbita da Lua em torno da Terra não estão no mesmo plano. Ou ocorreria um eclipse lunar a cada lua cheia e um eclipse solar a cada lua nova. A figura representa as configurações Sol, Terra, Lua para as fases nova e cheia em 4 lunações diferentes. A órbita da Terra ao redor do Sol, ou eclíptica, está representada pelo retângulo maior e a órbita da Lua pelos retângulos menores. Nas lunações A e C, as fases nova e cheia acontecem quando a Lua está um pouco acima ou um pouco abaixo da eclíptica e não acontecem eclipses. Nas lunações B e D, as fases nova e cheia acontecem quando a Lua está nos pontos da sua órbita em que ela cruza a eclíptica. Então acontece um eclipse solar na Lua nova e um eclipse lunar na Lua cheia. Bem, por esse motivo, para o eclipse acontecer, quando houver lua cheia, é preciso que o nosso satélite esteja alinhado com a órbita eclíptica do planeta ao redor do Sol, como mostra a animação. Então, meus queridos, já podemos ficar tranquilos. A verdade é que a Lua não nos traiu. O que acontece é que todo esse papo de alinhamento é um evento esporádico, ou seja, acontece raramente. Vejam alguns eclipses que ocorreram ao longo das últimas décadas. E apesar de muitos deles não serem visíveis no nosso país, nada impede da gente dar aquela gugada para obter as imagens mais lindas desse fenômeno. E não é só isso não. Vocês podem, inclusive, criar o seu próprio eclipse em casa utilizando frutas. Estão curiosos? Então, deem uma conferida no canal da professora Lídia no YouTube e assistam o vídeo intitulado Experimentando Ciências Eclipses, para aprender como se faz. Vamos nos divertir juntos? Vejam como é interessante. No nosso caso, temos a Terra representada por uma laranja, a Lua, que é menor, representada por um limão, e o Sol, a nossa fonte de luz, está representada por uma lanterna. Já o anteparo vai fazer o papel do observador. Quando a Terra está entre a Lua e o Sol, forma-se um eclipse lunar. Vejam a sombra se formando no anteparo. Já quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, temos um eclipse solar, como vocês podem ver. Muito legal, não é mesmo? E eu já estou curiosa para saber como vai ficar o de vocês aí na sua casa.
Gente, que babado essa história de lua, não é mesmo? Eu amei. E antes de me despedir, eu vou conferir se vocês prestaram mesmo atenção em tudo que eu falei. Acompanhem comigo. As figuras abaixo representam 2 eclipses. Eclipse solar e eclipse lunar e eclipse terrestre, eclipse lunar e eclipse solar, ou eclipse solar e eclipse terrestre? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Acertou quem falou a letra A. Mas ainda não acabou, não. Para vocês revisarem o conteúdo de hoje, sugiro que façam os exercícios da página 160 do seu material curricular carioca, além de visitar os sites indicados aí na sua telinha para compreender mais sobre astronomia. Acho que depois dessa já podemos fazer as pazes com a Lua, não é, minha amiga? E a nossa aula termina por aqui. Tchauzinho!